Agora, deixa eu te falar, quando a gente tá com saúde, ok, a gente vai ficar sorrindo mesmo, mas quando a gente tá médio, a gente tem que ficar esperto. Ter resfriado, doença com frequência, quer dizer que, de repente, o seu sistema imunológico responsável por defender e manter o equilíbrio e o bom funcionamento do nosso organismo não tá muito bom, não. Para falar sobre a capacidade imunológica do nosso corpo, a gente conversa com ele, o médico que eu e Leonardo mandamos beijo para ele todas as tardes. O médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Obrigado, Abi. Muito bom. Mandamos um beijo pra você já no primeiro bloco, Eu você vi ele viu? agora, Léo. Me dias agora, doutor. A gente vai comer... Ai, doutor Roberto tá vendo esse programa. Vamos comer menos, vamos comer menos. Obrigado, viu, delícia. doutor, Ó, tá por uma- abrir nossa mente. Oh, coisa boa. Esse é o que o Léo fez hoje, tá saudável? Tá Nossa, bom? tá... eu quero experimentar. Ai, boa. Faz uma marmita já, Léo. Já sabe. Pode deixar. Doutor, quando a gente fala de imunidade, a gente já falou algumas vezes aqui, mas as pessoas voltaram a ficar bem preocupadas. Ainda mais agora, que é uma época de fim de ano, de repente vai ver a mãe, vai ver os avós. Será que eu tô bem? Será que eu posso passar um resfriado, alguma coisa para as pessoas? O que é a imunidade? Legal. Muito bom voltar a esse tema, né? Porque agora, né, a gente volta o tema imunidade, a gente volta a falar de novo de Covid, mas como a gente sempre vem falando, né? Vamos esquecer um pouco o Covid e vamos falar um pouco da imunidade mesmo, das doenças virais, bacterianas, até das próprias alergias. Vamos falar um pouquinho de tudo. Então, assim, Abi, quando a gente pensa em imunidade, a gente tem que pensar quando vai nascer. Eu vou dividir duas coisas aqui. Quando a gente nasce, se for o parto vaginal, é melhor do que o parto abdominal. Por quê? Esse conduto vaginal, ele tem bactérias próprias que aumenta já a imunidade da criança. Olha Já isso. confere aquela primeira barreira de melhoria, até para as alergias. Que interessante. Então, a criança que não foi do parto vaginal foi abdominal. Então, tem a segunda possibilidade, a amamentação. A amamentação, ela aumenta e muito a imunidade, muito mesmo. Quando está lá para um ano, a imunidade, ela é fortalecida com o contato com os bichos domésticos. O contato com a grama, com a terra, o contato com as outras crianças. E isso vai fazendo com que o nosso sistema de defesa, ele é tão inteligente que ele vai reconhecendo e vai falando, opa, teve um contato aqui, deixa eu produzir esse anticorpo aqui para isso. Isso vai produzindo. Quando chega já numa idade de adolescência, é quando começa a complicar um pouquinho mais nesse mundo contemporâneo nosso. Que aí começa, Abi, a piorar a alimentação, os hábitos de vida. Então, a imunidade, ela é construída. Então, agora a gente vai falar um pouquinho também como a gente melhora na fase adulta. Mas percebam que essa imunidade, quando ela tem um organograma, quando os pais, quando os avós, quando os irmãos, quando os tios, eles percebem que essa imunidade, ela pode ser construída desde a hora que nasce até no momento onde chega adulto, tudo isso que a gente está vendo acontecer começa a não ser um fantasma tão importante. Que interessante isso. E é muito legal isso que você falou desde o início, né? Até a imunidade da própria mãe quando está gestante, né? Exatamente. A gestação, né, ela é um momento da vida da mulher que não é simplesmente estar com um filho ali dentro. Os hormônios mudam, a temperatura da mulher muda, né? Então, ela tem, o centro de gravidade dela muda, então o consumo dela muda. Então, se ela começa a melhorar o estilo de vida dela, ou logo no pós-parto, né, ela tem uma imunidade melhor. A gente consegue melhorar isso na gestante, a gente consegue melhorar isso nas puérperas. Né? Não é porque está gestante ou porque teve um parto e que agora está lá com os hormônios todos bagunçados logo depois do parto, que tem que sofrer com uma imunidade baixa. Não funciona assim. Imunidade baixa, o que é, doutor? Porque a gente fala assim, eu tô sentindo que a minha imunidade está baixa. A gente realmente consegue sentir? Consegue. Nossa, esse programa é sensacional, cada pergunta maravilhosa. Olha só, se a gente pensar assim, ó, como que a gente consegue entender se a imunidade ela tá baixa ou se não está? Ah, porque eu fiquei mais gripado ou não? Sabia, Abi, que a gente consegue mensurar níveis de inflamação dentro do corpo? Pessoal, olha só, existem alguns exames que a gente faz de sangue mesmo.
Tô sabendo. que a gente pede e a gente consegue mensurar isso. Olha só, proteína C reativa, ultrassensível. A gente consegue mensurar homocisteína, a relação de gorduras entre a apolipoproteína A e a apolipoproteína B. A gente consegue mensurar também uma coisa chamada interleucina. Então, a gente fala assim, poxa, será que neste momento só lavar a mão ou só usar o álcool gel é suficiente? Não, não é. Não é. Por quê? Quando, às vezes, o organismo ele está todo inflamado, ele está todo com esses marcadores elevados, só que, pessoal, isso às vezes não dá febre, isso às vezes não dá mal-estar, isso não dá sensação ruim, sabe, Abi? Não dá. Só que fica ali, produzindo isso por conta dessa barreira intestinal ou dos alimentos que a gente come ou do modo de vida. Sabe uma coisa que piora muito a imunidade? Estresse. Só que o estresse, as pessoas eles acham que o estresse é agitação ou cobrança no serviço. Não. Sabe uma das piores coisas para o estresse? Dormir mal. Dormir mal modifica o cortisol, que é um hormônio que na parte da manhã ele está alto, depois de tarde ele vai diminuindo e de noite ele dá lugar para melatonina, que é um outro hormônio que é antioxidante e que melhora muito a imunidade. Olha só. Então, nós produzimos melatonina. Então, quando a gente dorme bem, né? Essa melatonina ela é produzida e o cortisol neste momento está baixo, a gente melhora a imunidade. Ai, minha gente, simples, é dormir, dormir. Léo tá ali querendo fazer pergunta. Pois é, doutor. Tenho várias, né? Eu vou fazer uma só, tá? Eu queria que o senhor focasse um pouquinho mais na questão da diferença do estresse pro cansaço, né? Eu tava vendo esses dias que normalmente a gente se estressa em algo que a gente não quer fazer, ou não tem vontade de fazer, ou não estou contente no meu trabalho e eu fico estressado, né? Já o cansaço é algo completamente diferente. É algo que a gente às vezes tem até prazer de fazer, um exercício, tal, correr alguma coisa. Isso nos traz um cansaço. Eu queria que o senhor falasse o que isso tem a ver com a baixa imunidade, né? O que pode melhorar a nossa saúde também nessas duas diferenças aí. Muito legal, Léo. Muito boa pergunta. Então a gente vai diferenciar duas nomenclaturas. O cansaço, que é fazer um exercício físico, que é trabalhar, que é fazer a nossa atividade laboral. Esse é o cansaço. Aí a gente chega em casa, toma um banho, né? Lê um livro, aí você tá bem. Tá cansado, mas está bem. Agora, já o estresse, já aquela coisa mais consumitiva, é o que nós chamamos de fadiga. A fadiga, mesmo a gente indo para casa, tomando um banho, descansando, é aquela sensação que a gente quer ficar no sofá. Ou a gente já quer dormir logo, a gente não consegue recuperar. E sabe, Léo, isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar agora, com o cortisol. Tem um eixo no nosso corpo, pessoal, que a gente vê, chamado HPA, que é o hipotálamo, que é a pituitária e que é a glândula adrenal, que produz cortisol. Então, quando a gente produz esse cortisol normal, que fica entre 18 e 22 na parte da manhã, a gente já começa o dia com uma reserva boa. Mas, e se a gente tem uma noite mal dormida? E se a gente está muito estressado mesmo? Esse cortisol, ele gasta antes do tempo. Aí a gente já acorda devendo. Só que a gente vai ter que fazer tudo durante o dia. Então, trabalhar fica mais pesado. Se exercitar fica mais pesado. Então, uma pessoa que tem um nível de cortisol tão baixo e, de repente, se ela vai para a academia, é até ruim para ela. Aquilo custa muito para o paciente, custa muito para a pessoa. Então, ela está com esse eixo desregularizado. Isso é muito ruim. E quando a gente fala de imunidade, a gente fala muito de intestino também, não é, doutor? Fala, é. O intestino, ele é o carro-chefe para a nossa imunidade. Eu trouxe até uma... Vamos colocar aqui pra gente ver. Aqui no telão para a gente poder falar, né? Ó, eu vou dar uma... Pode subir ali? Pode ir, doutor, aqui? Pode ir. Olha só que interessante. Essa parte aqui, ó, é o lúmen intestinal. Aqui, ó. Isso aqui é o estômago, aqui é o intestino. Então eu peguei um pedaço do intestino só para mostrar para vocês aqui, né? Essas células aqui, ó, elas são células que estão dentro do intestino em contato com a comida.
com contato com a comida. Então, quando essa comida encosta aqui, tá vendo aquele pedacinho lá, ó, as células epiteliais? Elas têm tipo um cabelinho assim, ó, que pega essa comida e absorve essa comida. E quando absorve essa comida, cai na corrente sanguínea. É por isso que eu falo sempre que nós somos o que comemos. Nós somos o que absorvemos. Não o que comemos, né? Eu acho que tem uma outra imagem. Olha que interessante. Isso aqui é quando a gente fala, nessa parte aqui, ó, o intestino, ele está saudável. Essas TAGs junctions, elas seguram os patógenos, os processos alergênicos, que são essas partes de cima ali, ó. Então, quando tem excesso de açúcar, excesso de carboidrato refinado, estresse, noite mal dormida, o que acontece? Essas TAGs, elas abrem, elas inflamam. Então, o intestino, ele perde a seletividade. Aí, tudo que é ruim, entra rápido. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu como, e, às vezes, eu tô com um sistema ruim. Acontece aquilo ali, ó. Então, a gente tem que melhorar o sistema para poder voltar a ter uma seletividade e não deixar os agressores entrarem direto. É por isso. Gente, porque aí o intestino vai estar jogando tudo fora. Exato. Vai nem passar, né? Nem vai ficar. Não vai absorver nada. Não absorve. Aí, aquela imagem ali, Abi, aquele lado lá que está inflamado, o intestino, ele perde a seletividade. Então, a gente fala assim, mas o paciente, a gente chega para o paciente lá falando assim, mas eu estou tomando ômega, estou tomando astaxantana, estou tomando licopeno, estou tomando tanta coisa, mas por que não faz tanto efeito assim? Eu senti uma melhora, mas por que não faz tanto efeito? Porque os alergênicos ou as coisas que estão no corpo da gente, que come, né, em excesso, está passando rápido demais e as coisas boas, às vezes, ficam no bolo fecal e saem. Então, a gente tem que modular. E a gente modulando aquilo ali, a gente faz um up-regulation. A gente regula o nosso sistema imunológico para cima. Então, melhora muito isso. Nossa imunidade. Então, vitamina A, vitamina D, vitamina K2, MK7, a própria vitamina C. Né? Então, assim, as vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K, elas são fundamentais para o nosso sistema imune. Sabia que a vitamina D, ela modula um antibiótico que a gente tem no corpo, chamado catelecidina. Então, a gente ter um nível de vitamina D um pouquinho maior, é melhor. Em torno de 50, 60, é um nível... Começou a ficar bom. Se expor ao sol, porque a gente precisa do sol para poder ativar a vitamina D. Então, a gente tem alguns ativos. O ômega 3 modula muito bem, essa A, D, E e K modula muito bem, a vitamina C modula muito bem, os produtos naturais, pólen desidratado é muito bom, o próprio gengibre, a cúrcuma é muito boa. Lembrar sempre, pessoal, que quem for comprar cúrcuma, tenta comprar cúrcuma com pimenta preta. Porque ela é melhor absorvida no intestino. Ela tem uma facilidade em entrar, muito melhor do que ela sozinha. Então é muito bom. Demais, doutor. Adorei. E eu fiquei sabendo, depois a gente pode colocar uma receitinha pro pessoal no Instagram também? Sim, eu trouxe a receitinha, eu vou mandar para eles. Que daí o povo fica doido com receita, doutor. Vou colocar. Muito obrigada. Eu que agradeço. E praticar exercício físico, dormir bem, aquela coisinha que a gente fala sempre, né, doutor? Exercício físico, dormir, controlar o estresse. A gente já começa a melhorar o nosso sistema imune. Boa, muito bom. Você de casa, aproveita para seguir o doutor. Ele tira várias dúvidas, faz vários vídeos, responde você lá no Instagram, viu, minha gente? Então fala que viu ele no Santa Receita, @doutordr.paulorobertolima, tá aparecendo para você. E o telefone da clínica é o 12 99737 7007. Doutor, beijos para a família toda, viu? Muito Obrigada. Obrigado.